A pauta do Mercado e Companhia é o prazo para adesão à renegociação do Fundo Rural. Tem 10 dias para acabar o prazo. Há uma intenção que ele seja prorrogado, mas até agora não foi confirmada essa prorrogação. Vamos saber quais são as consequências de uma não adesão ao refis do Fundo Rural. Recebemos aqui o advogado e comentarista do Canal Rural, Ricardo Afonsin. Boa tarde, Afonsin, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Satisfação estar contigo aqui. Igualmente. Diga pra gente, primeiro, os produtores estão aderindo e segundo, qual o risco de não aderir ao refis? A adesão, pelo que a informação que eu tenho, é pequena. O risco foi o que o Galvão já colocou, não só a questão do crédito, ele vai ter problemas, como ele não vai ter mais a CND, a certidão negativa de débito, ele vai passar a não poder várias coisas, não poder vender bens, ele vai estar com o perigo, o valor que vai ficar esse débito, esse passivo, ele vai ser multiplicado por 4, 5 vezes, porque aí vai incidir multa, vai incidir honorários, vai incidir juros que quem renegociar não tem nada disso. Ele passou, vamos dizer, 5 anos sem pagar, ele não vai ter juros sobre isso, vai manter um valor fixo, ele não vai ter multa, ele não vai ter honorários pela derrubada do veto, e ele vai ter 176 meses para pagar junto com a outra parcela, a nova parcela do Fundo Rural, e naqueles que eu tenho visto, a conta termina sendo menor do que o 2,1 ou 2,3 que ele vinha pagando antes. Então, realmente, tem que ser uma análise de cada produtor deverá fazer essa análise, porque também tem que se considerar que se o Supremo mudar a posição, foi o único refis que eu vi até hoje, que se o Supremo mudar a posição, ele fica exonerado dos pagamentos futuros. Ele vai ter que pedir compensação daquilo que já pagou, mas o futuro ele não vai precisar pagar. Agora, esse é o principal ponto da discussão. Quem não está disposto a aderir ao refis, a renegociação do passivo do Fundo Rural, que vence o prazo em 10 dias, acredita em uma possível revisão da decisão do STF. O STF tende a revisar? É muito difícil, Kelly. Eu não posso dizer que eu tenha alguma expectativa em relação a isso, porque se trata, ele revisa, ele modula quando ele diz que um imposto é inconstitucional. Aí ele modula porque a pessoa não vinha pagando. Agora, se ele declara constitucional, aquilo para trás é devido. Então, ele não tem como exonerar aquelas pessoas e como é que vão devolver para quem pagou? Tem todo esse problema. Mas eu gostaria de um ponto que o Galvão colocou que é muito importante. Uma significativa maioria, de produtores não sabe quem deve. E esse esclarecimento eu acho que tem que ser dado. Quem não tem liminar, quem não entrou na justiça para conseguir, não está devendo. Se a indústria não recolheu, problema da indústria. Se a indústria que tem a liminar, é problema da indústria. Então, é só se ele, produtor rural, entrou na justiça e tem uma liminar. Porque a indústria vai forçar a transferir para ele, por não ter, por ela perder o direito da liminar dela. Ela não pode transferir para o produtor. Então, o devedor é só aquele que entrou na justiça e que tem uma liminar. Então, se a pessoa não tem liminar, se a indústria não cobrou, se o frigorífico não cobrou, é problema do frigorífico, é problema da indústria. E se a indústria não cobrou, se ele tinha liminar e a indústria também não colocou na nota que deixou de cobrar porque ele tinha uma liminar, também vai ser problema da indústria. Então, esse é eu tenho sentido isso, parece que isso não é uma coisa que está acontecendo, mas está acontecendo. Muitas pessoas não sabem quem deve, quem é o responsável, se ele tem que pagar. Tem muita gente pensando que todo mundo tem que pagar, mesmo que ele já tenha sido descontado pela indústria. Não é o caso. Se a indústria não descontou, é problema da indústria. Bom, vamos fazer então um bate-bola rapidinho. Como descobrir se está devendo ou não está devendo? Não, descobrir se está devendo é só isso. É se ele tem liminar. Se é dele. Se a liminar é da indústria, é problema da indústria. Ótimo. Né? Segundo ponto, você tem expectativa que o prazo seja prorrogado mais uma vez? Bom, eu acho que a justificativa agora com a derrubada dos vetos é bastante importante. Ela é um fundamento importante para pedir a prorrogação, porque a própria Receita não tem a regulamentação nesse novo Fundo Rural depois da derrubada dos vetos. Foi promulgada a lei essa semana, com a derrubada dos vetos, ainda não tem a regulamentação da Receita, e dia 30, se você chegar lá e eu apresentar uma conta sem multas, sem honorários, essas coisas que caíram agora com a derrubada dos vetos, a Receita não está preparada para isso. Então, a justificativa é boa.
tem que fazer uma pressão nisso. Eu temo um pouco que começaram a misturar esse negócio da remissão da dívida e o governo, bom, vocês já estão querendo mais coisa além da prorrogação dos 30 dias. Eu acho que tem que focar nessa prorrogação, que tem fundamento para isso. Nós temos agora também, no final do mês, vence a declaração de renda da pessoa física e que a Receita e os contadores, está todo mundo envolvido com isso. Teremos dificuldades até no site para tudo isso, né? Ou seja, há uma chance, na sua visão, do prazo ser estendido, mas tem que fazer conta... Mas as pessoas têm que estar preparadas, com as suas contas prontas, para que, se não ocorrer e ele tiver vontade de fazer, ele entender que é interessante para ele fazer, não quer correr esse risco, ele tem que estar preparado para no dia 30, se não for prorrogado, ele fazer. Tá certo. Né? Afonso, obrigada pela sua participação. Volte mais vezes.